Bom dia, pessoal. Que a paz de Deus esteja com vocês. Hoje eu vim falar sobre uma percepção, visão do que eu tive, recentemente sobre a internet. As coisas que eu estava percebendo, do que eu sei que estão falando por aí, entende? A internet já foi chamada de mal do século e possivelmente vai ser mal mais do que do século exatamente. 3 coisinhas que eu notei na internet que eu gostaria de compartilhar para vocês. De certa forma são minha percepção de como agirá esses propósitos, né? O primeiro, muitos vão achar um pouquinho mais viajado, né? Mas seria que a internet, pela visão da Bíblia, seria a prostituta. É a prostituta que chama, né? Imperatriz, alguma coisa assim. Que fica assentada sobre as águas na Bíblia, entende? Que foi falado em Apocalipse. Eu não estou olhando agora, então não vou poder te dar uma descrição detalhada e tudo mais. Tem as revelações ali para você poder olhar e tirar suas próprias conclusões. Vou tirando só minhas conclusões para ser rapidinho. E eu penso sobre isso, eu tenho também. Tanto que a internet é chamado, muitas vezes chamado, quando a pessoa está na internet, já está navegando pela internet. E, se eu não me engano, no livro de Apocalipse estava falando que a imperatriz estava sentada sobre as águas, e essas águas eram uma multidão de pessoas. Então me faz pensar sobre isso. Ok? Primeiro. O segundo 2 seria que ela também é marca da besta. Muitos mais velhos falam sobre isso, entende? Por exemplo, onde o www no hebraico é o 666, entende? O número da besta. E já está tendo pesquisas para assim, colocar os chips no cérebro da pessoa para conectar ela à internet, no cérebro, na mão. E por enquanto a gente ainda não é conectado à internet. Ela está basicamente na minha mão, bem aqui agora. Isso me preocupa um pouco, né? E é falado que daqueles que não puderem aceitar, né? Que não aceitarem a marca, não vão poder comprar, não vão poder comer, basicamente. Comprar essas coisas e não poderão acessar a internet. Isso faria... Eu vou dar essa explicação um pouquinho mais depois do vídeo. Do que eu acho sobre a internet agora e depois. Mas basicamente depois, né, quando começar tudo isso, a internet vai ser esse um dos males, essa corrente que vai aprisionando a gente, conectando esse mal. A terceira coisa que eu gostaria de falar sobre a internet é que ela, desde que começou a se progredir, se tornou um dos substitutos assim de Deus. Começou a ser como se a gente começando a proclamar ela, entende? A procurar ela antes de Deus, a procurar o conhecimento que ela tem para a gente, antes de realmente procurar o que Deus, o que a Bíblia fala sobre isso, entende? Do que eu digo isso? As pessoas estão começando a procurar suas respostas, suas preocupações para qualquer coisa, dilema da vida, ou mesmo de provas, assim como estudante eu conheço, eu faço isso com vocês. Procurar conhecimento e sabedoria da internet, entende? E em Gênesis, eu nunca vou saber as passagens certinhas para falar para vocês. Talvez eu deixe nos vídeos uma passagem do que eu tô falando, mas isso é para pensar para depois. Que passaram basicamente 3 pessoas na Bíblia, lá em Gênesis, onde que começaram a se afastar de Deus. Elas começaram a desenvolver coisas para se tornarem independentes de Deus. Que o primeiro foi
o que a gente chama hoje da indústria alimentícia, né? Que era que ele começou a pastorar os animais, não depender mais basicamente do cultivo, de tirar da terra o seu alimento e conversar com Deus sobre para pedir chuva e pedir uma bênção, entende? Começou em si basicamente a ir para onde quiser para poder que o seu gado comesse e ficasse independente de Deus na comida. O segundo seria aquele que começou criou instrumentos musicais, harpas, flautas, assim, que começou a ter sua própria alegria, sua própria diversão longe de Deus, longe do Senhor, entende? Onde antes Deus era a nossa alegria, entende? Agora não estava mais sendo. Agora o homem estava se alegrando por si próprio. E o terceiro era um cara que começou a desenvolver as armas, né? Armas de cobre. Basicamente armas assim, armamentista, os militares, por assim dizer, daquela época, começando assim a ter sua própria defesa, né? A confiar em suas armas e em seus números para se defender. Assim o homem foi se afastando de Deus na providência que ele dava, na alegria que Deus lhe dava, entende? A conversar contigo, a lhe prover as coisas, a lhe dar bênçãos, e começou a se tornar independente de Deus para a sua própria proteção, para o seu próprio cuidado. E voltando nessa terceira, nessa quarta, tenho começado a notar que a internet veio assim, substituindo, né, a nossa procura de Deus para ela, o conhecimento que Deus tem para nós. Entende? E aí, João Vitor? Meu nome é João Vitor, prazer para conhecer vocês. Agora você pode se perguntar aqui, né? E aí, João Vitor? O que você está querendo me dizer? Está querendo que eu devo abandonar meu celular, abandonar a internet, viver como nômade e tudo mais, alguma coisa assim? Por enquanto, não. Por enquanto, não, né, gente? Por enquanto, na minha visão, a internet, celular, basicamente, os aparelhos eletrônicos, estão sendo, pra gente, o que dinheiro sempre foi. Apenas um utilitário, uma ferramenta que a gente utiliza para o bem ou para o mal, entende? A internet, como o dinheiro, como a riqueza, basicamente pode ser uma bênção ou uma maldição. Depende de como você vai utilizar ela, entende? Para quais os seus propósitos. Por exemplo, a riqueza e a fama sempre vão ser maldições para aqueles que querem só para si, querem para se vangloriar, querem para se tornar mais poderosos, ou simplesmente para viverem confortáveis. Muitas vezes acaba se tornando uma maldição, acaba fazendo com que ela se distancie de Deus. Mas, quando esse dinheiro, essa fama é utilizado para promover Deus, quando é utilizado para abençoar outras pessoas, passando o evangelho, ou passando dinheiro para as pessoas, basicamente bênçãos para ela, se torna uma bênção, realmente. Muitas vezes as pessoas no reino de Deus, como Jacó, o Jó, recebem isso e se torna bênção na vida deles, entende? E se eles vivem conforme Deus nos ensina a viver realmente para ser cristãos, então vai ser abençoando outras pessoas, entende? Então depende se você coloca a internet aqui também nas mãos do Senhor, entende? Nas mãos para se tornar uma ferramenta para abençoar outras pessoas. E o que eu quero trazer com essa informação para vocês? Trazer para se prepararem, né? Está sendo isso para mim, no meu caso, na minha visão, que é para se prepararem para esses tempos que a gente não vai
mas viver, né, com a internet, esse tempo das tribulações. Eu mesmo estou desesperado, não sabia o que fazer, cara. Eu vivi basicamente só no celular, assim, tendo o celular como minha alegria, entende? Tendo o celular como proveito de conhecimento e de várias coisas, entende? Então eu sou bem dependente do meu celular, das histórias que eu acabo vendo lá dentro, entende? E realmente eu não tenho muita certeza do que eu vou fazer. Pra mim, isso daqui é um aviso pra vocês procurarem algumas coisas. Do que eu consigo pensar um retiro, entende? Alguma coisa assim pra eu começar a me acostumar a viver sem celular. Estudar como os santos daquela época viviam, nessa época, entende? Sem celular e tudo mais, sendo totalmente dependentes de Deus, dependentes pobres de espírito, né? Como é chamado. E tentando fazer uma das coisas que tem se popularizado um tempinho atrás, que era o jejum, né? Jejum de dopamina, de celular, entende? Dar umas caminhadas. É o que eu consigo pensar, entende? Mas é isso, pessoal. Encerrando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Eu dei a paz de Deus para vocês? Não é que eu cheguei? Não lembro agora. Fiquem com Deus. Orem sem cessar. Também não tenho tanta ideia de como fazer isso. Para mim é só... Tá sendo tanto rezar formalmente, conversar formalmente e também se espelhando em Deus, entende? Se espelhando em Jesus. É isso. Tchau.